Olá, bom dia, bom dia. Estamos de volta com o nosso propósito de devocional e hoje nós vamos encerrar esse propósito, esse estudo sobre Jabes. Depois eu vou deixar aqui na playlist uma pregação onde eu fiz aqui na nossa igreja, né? E ali eu tenho a certeza que você ouvindo a pregação inteira, também Deus vai falar ao teu coração. Tem coisas que no devocional tá diferente, tem coisas que no devocional tá igual, mas eu tenho a certeza que Deus vai ministrar ao teu coração, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para que ela foi mandada, designada. Então vamos lá, papel, caneta, vamos abrir a nossa Bíblia juntos no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Eu vou ler desde o começo, versículo 9, apenas 2 versículos que falam sobre Jabes, mais 2 versículos poderosos que falam de uma oração respondida e de uma vida transformada pelo poder de Deus. Versículo 9 diz: E Jabes foi o mais ilustre, iluminado entre os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então nós vimos que provavelmente foi um parto, muito difícil, foi um parto muito tumultuado, cheio de dores, de sofrimento. Talvez essa mãe, esse bebê correndo risco de vida, quase vieram ali a óbito, e quando aquele filho nasceu e foi colocado nos braços da sua mãe, ela o chamou de Jabes, dizendo: esse menino me deu trabalho. Mas Jabes não se conformou. A palavra de Deus diz, Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a renovação do vosso entendimento. Nós vimos em um dos vídeos anteriores a importância de nós mudarmos a nossa mente. Eu comentei sobre o bonsai, E aí tem que quebrar o vaso para crescer, para desenvolver, para avançar, para fluir. E Jabes então buscou esse renovo, buscou essa transformação na presença de Deus. O que Jabes fez? Versículo de número 10. Porque Jabes invocou, ele buscou ao Senhor, o Deus de Israel, dizendo: olha a oração de Jabes. Hoje nós vamos ver 5 pilares que Jabes, ali colocou em sua oração. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, primeiro, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então coloquei aqui na minha caderneta, no meu estudo, 5 pilares que nós vamos ver hoje sobre a oração de Jabes. Primeira coisa, Jabes pediu uma bênção grande. Ele disse: se me abençoares muitíssimo. Nós vimos no dia anterior, no devocional, no vídeo anterior, nós vimos que o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é poderoso. E nós não podemos limitar a Deus, limitar o poder de Deus. Eu lembro do missionário Soares, ele conta um testemunho de um senhor, que ele tinha diabetes, e por causa da diabetes ele foi perdendo ali a sua visão. Ele enxergava, mas a sua visão foi ficando enfraquecida, foi ficando turva, até o ponto desse senhor ele ficar cego, ele não enxergar mais nada. E mesmo ele não enxergando, a esposa ligava a televisão e ele ficava na frente da televisão ouvindo o missionário a pregar, orar, e um dia ele sentiu que era o dia da bênção dele. Ele entendeu que os olhos dele seriam abertos. E ele ali ouvindo o missionário, orando com o missionário, ele começou a determinar a bênção e o olho dele começou a se abrir. Ele começou a ver a luz, ele começou a ver a televisão, os olhos dele começaram a clarear. E ele gritou: mulher, corre aqui e traz o meu óculos porque eu estou enxergando. Então olha só, ele creu para ser curado, ele creu para a visão dele, ser aberta, mas ele creu até aquele ponto onde ele usava óculos. Eu creio que se ele deixasse, Deus ia concluir a obra, porque a palavra de Deus diz que o Deus que começou
começou a obra é fiel e é justo para completá-la. Deus tinha o poder, né? Deus tem o poder para curar completamente, para ele não necessitar nem do óculos, né? Então, ele limitou o poder de Deus. Até esse ponto aqui, eu creio que Deus vai me curar, mas eu vou usar o óculos. O Jabes não limitou o poder de Deus. Ele disse: Deus, o Senhor é poderoso. Deus, o Senhor é criador dos céus e da terra. O Senhor fez todas as coisas. Para o Senhor não há nada difícil, não há nada demasiadamente difícil e impossível para o Senhor. Então, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Então, quando você for orar, não limite o poder de Deus. O homem, ele é frágil, o homem, ele é limitado, mas Deus, ele tem todo o poder e nós não podemos limitar. Nós vimos no vídeo anterior, né, Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos e nós pensamos. Então, Jabes pediu: me abençoa muitíssimo. Segunda coisa que Jabes pediu uma bênção expansiva. Ele disse: os meus territórios alargares as minhas fronteiras, né? Então, ele pediu para o Senhor uma bênção ampliada. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. O nosso Deus é um Deus de bênção abundante. Você já parou para ver que Deus abençoou Adão e Eva e ele disse: frutificai, multiplicai, povoai a terra? Pois é, eles estavam sendo abençoados com essa bênção de multiplicação ali, né, do nosso Deus. Então, essa bênção de multiplicação, essa bênção de prosperidade, essa bênção ampliada, foi o que Jabes pediu para Deus. Lembra que Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes? Lembra que a palavra de Deus ensina lá em Isaías: alarga a tua tenda, alarga as estacas da tua tenda? Pois é, Deus, ele quer nos dar uma bênção ampliada. Deus, ele quer nos dar a terra de Canaã. Deus, ele quer nos dar a terra que mana leite, que mana mel. Deus quer que a nossa vida venha crescer. Deus quer que a nossa vida venha desenvolver. Lá em Provérbios, diz que o caminhar do justo é como o amanhecer, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até se tornar um dia perfeito. Então, você vê que a bênção de Deus, ela é gradativa e ela vai expandindo, ela vai ampliando e nós vamos avançando e nós vamos conquistando, e é isso que Deus, ele tem para nós. Deus não quer que você fique parado, Deus não quer que você fique estagnado, Deus não quer que você fique conformado com a situação que você está vivendo, mas Deus, ele quer ampliar a bênção, o agir, o mover dele sobre a tua vida. Então, dê essa liberdade. O Jabes, ele pediu essa bênção expansiva para o Senhor. Ele pediu essa bênção de crescimento, de alargar fronteiras, de conquistar, né, terras com a bênção de Deus. A terceira bênção que Jabes pediu é uma bênção garantida, né? É uma bênção ali, né, garantida, é uma bênção que ele fala assim, ó, versículo de número 10, né, me abençoares muitíssimo, o meu termo ampliares, e ele disse: se a tua mão for comigo. Quando nós temos a garantia que nós vamos vencer, quando nós temos a garantia que nós vamos prosperar, que vai dar certo, que nós vamos conseguir, nós temos a garantia quando Deus está presente, quando a bênção do Senhor está conosco, nós temos a garantia. Tem aqui, né, na minha playlist de oração, né, a oração que move a mão de Deus. Neemias viu o mover da mão de Deus, Esdra viu o mover da mão de Deus, o povo de Israel lá sendo tirado do Egito, a palavra de Deus diz que eles foram tirados, né, com braço forte, com mão estendida, com milagres, com maravilhas, e Deus operou prodígios ali no Egito para a libertação do povo. No Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos, eles pregavam com ousadia, com poder, e a mão de Deus era favorável a eles e cooperava, né, com eles o Espírito de Deus. Tem pessoas que querem ir e querem
querem que Deus abençoe. Não, não é assim. É Deus dá a direção, nós nos colocamos na direção, nós nos colocamos em obediência e então a mão de Deus está sobre nós, nos abençoando. Então a bênção de Deus está sobre nós, entendeu? É diferente de eu colocar a mão e dizer, Deus, coloca a mão aqui e abençoa. Não, Deus abençoou e eu me coloco em obediência, eu me coloco na bênção. Eu trabalho juntamente com a mão de Deus. Eu estou onde Deus quer que eu esteja, eu faço o que Deus quer que eu faça. Amém? Então Jabes, ele pediu essa bênção, né, de Deus, essa bênção de ter a mão, de ter Deus ali, né, operando. E essa bênção, né, da mão de Deus, qual foi o quarto pilar, né? Ali ele pediu uma bênção de proteção. Olha que coisa linda. Ele disse: fizerdes que do mal eu seja protegido. O ser humano é fraco, o ser humano é frágil, o ser humano ele é incapaz, ele é pó, ele veio do pó, ele nada pode se Deus não abençoar. Então Jabes pediu uma bênção de proteção, proteção contra inimigos, proteção contra exércitos, proteção contra o mal, e nós precisamos dessa bênção de proteção. Nos Salmos fala que o nosso Deus é esconderijo, é fortaleza, é o nosso lugar seguro, é o nosso abrigo, né? Então em Deus nós estamos guardados, nós estamos protegidos, né? A palavra de Deus serve como um escudo de proteção para a nossa vida. E falando dessa bênção, né, a proteção de Deus, Deus se agradou dessa oração, e aí termina o versículo diz assim, ó, e Deus concedeu o que Jabes tinha pedido. E aí então, falando sobre Tiago, se você puder ir colocando os versículos aqui, né, nos comentários. Tiago, irmã Dani, eu quero ter a minha oração respondida. Eu quero, irmã Dani, orar e eu quero ter resposta, né? Então, Jabes pediu para Deus abençoar, e não pouco, mas de maneira grande, não limitou o poder de Deus. Jabes pediu uma bênção expansiva, uma conquista de território, um crescimento, né, a tenda ali ampliada. Jabes pediu uma bênção garantida, uma bênção certa, e Deus é Deus de palavra. Quando Deus fala, a palavra se cumpre, né? Então nós temos que estar na palavra, na promessa, na aliança. E aí, além dessa bênção ali garantida, ele pediu uma bênção de proteção, né? No Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, este vai descansar. Então em Deus nós estamos guardados, protegidos, né? Deus é o nosso escudo, fortaleza, e ele recebeu tudo aquilo que ele pediu. Irmã Dani, eu quero receber também. Nós vemos aqui em Tiago capítulo 4, livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 3, fala assim, ó, pedis e não recebeis. Quando que uma pessoa não recebe o que pediu? Quando a pessoa pede mal. Para quê? Para gastardes em vossos próprios deleites. Então, quando a pessoa pede para si mesmo, por ganância, por soberba, Deus não tem parte com essa pessoa, né? Então, Deus, ele não se agrada desse tipo de oração. Irmã, como é que eu faço, então, para ter a oração atendida, resolvida, né? Lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 3, primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 22, fala assim, ó, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Quando? Porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. Então, para receber o que nós pedimos, nós temos que pedir baseados na palavra, na vontade de Deus, e aí a nossa oração vai ser atendida, vai ser respondida. Jabes agradou a Deus com a sua oração e ele recebeu a resposta da sua oração. Espero que esse devocional tenha lhe abençoado. Lhe convido agora a fazer uma oração, a pedir para Deus esse renovo, essa bênção ampliada, essa bênção de proteção, e eu tenho a certeza que você vai ter muitas respostas, muitas vitórias em oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço da irmã Dani. Fica na bênção, fica na paz, em nome de Jesus.